Meus queridos, em comunhão com toda a igreja, em todo o mundo, nós iniciamos a Semana Maior, a Semana Santa, com esta celebração litúrgica. O nome desta missa é Domingo, todo mundo errou, Domingo da Paixão de Jesus. Na verdade, nós celebramos dois eventos distintos da vida de Jesus, separados por uma semana. O momento em que ele entra em Jerusalém, que foi a celebração inicial na porta da igreja, e depois que chegamos diante do altar, nós passamos a celebrar a missa da Paixão do Senhor, né? Às vezes a gente confunde um pouco a liturgia. É a celebração de Ramos e a missa da Paixão do Senhor. Mas, padre, na sexta-feira nós já não celebramos a Paixão do Senhor. Nós celebramos a Paixão do Senhor contemplando o mistério da cruz, mas não é missa. A missa é hoje, né? Então, meus queridos, nós somos convidados a partir desse instante, essa semana por completo, a entrarmos no mistério da paixão do Senhor e vivermos em nossa carne cada um dos mesmos sentimentos que Jesus assim viveu. Vamos começar com a celebração primeira. Na primeira celebração nós ouvimos um evangelho e agora nós ouvimos a narrativa da paixão, outro evangelho. Por que Jesus, ao entrar em Jerusalém, Jesus ele é aclamado com ramos de oliveira? Por que, como as nossas crianças fizeram de maneira solene e belíssima, por que os judeus tacavam vestes no chão para que Jesus pudesse passar? Por que Jesus entrou em Jerusalém? Ao entrar mandou que preparasse um burrinho, um potro. Por quê? Nós precisamos visitar o Antigo Testamento. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, depois você pode ler na sua casa, Davi estava no fim da sua vida e ele estava para transferir o poder real a seu filho Salomão, o seu descendente legítimo. E Davi, ele pede que os seus criados providenciem também um burrinho, para que Salomão pudesse adentrar aquele lugar onde ele seria ungido e coroado rei. O sacerdote e também o profeta Natã já estavam esperando Salomão, que chegou montado num burro para ser coroado. Aí está o primeiro sentido da figura deste animal. O Evangelho de Ramos falou várias vezes desse burro. Acho que falou mais do burro do que de Jesus, né? Ora, qual outro significado além de imitar uma prática real de Davi? O animal representa o senhorio da criação. Em Adão e Eva, quando Deus cria Adão e Eva, Deus entrega a Adão e Eva o poder de governar, o poder de dominar a criação. O que acontece com o pecado, a prática do pecado original? Adão e Eva passam a ser escravo da criação, inverte. Não é mais o homem que domina o mundo, mas é o mundo que passa a dominá-lo. Não é mais o homem que outrora tinha dado nome aos animais e que dominava-os, mas agora os animais, a criação tem poder sobre o homem. Jesus, ele é o novo Adão, montando num burro que nunca foi montado. Ele ali inicia a recriação do mundo com o mistério da sua Páscoa.
O homem que estava escravo do mundo, agora ele tem condições de dominar o mundo. Por isso Jesus está acima daquele animal que o carrega. Ele veio restituir o que lá atrás tinha sido perdido. Padre, e agora por que os ramos? Agora nós vamos até o primeiro livro dos Reis, o capítulo 1. Agora nós vamos ao segundo livro dos Reis, o capítulo 9. Era também prática do povo semita que quando um rei era eleito, este rei, ele devia entrar de maneira solene naquela cidade, que era a capital do reino, e ele seria recebido com ramos de oliveira e de palmeira. Quando este rei passasse, seria aclamado: agora nós temos um rei. Se você vai no capítulo 9 do segundo livro dos Reis, o rei Jeú, que vai suceder outros reis meio corruptos, ele traz no coração daquele povo nova esperança. Agora nós temos um rei, quem sabe agora não dá certo. Aliás, quando tem eleições, a gente sempre diz o mesmo, né? E o rei entra na cidade, gloriosamente aclamado pelo povo. Quando ele se achega de frente ao palácio real, ele sobe as escadarias daquele palácio, ele é ungido pelo sacerdote e pelo profeta, e ele se assenta no trono, e é coroado rei de toda aquela jurisdição do reino que ele governará. Então Jesus, ele vai cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento assim realizava. Na época de Jesus, o povo estava esperando de maneira muito ansiosa o descendente legítimo de Davi, né? Por causa do pecado, nós ouvimos muitas vezes, sobretudo no tempo do Advento, né? A sucessão de Davi foi quebrada por causa do pecado, romperam a dinastia. E a Bíblia, o Antigo Testamento prometia: Deus vai suscitar um descendente legítimo de Davi e reatar aquela corrente quebrada pelo pecado. Porque o homem pode até interromper o projeto de Deus, mas ele não consegue destruir o projeto de Deus, né? Então eles esperavam, e a Escritura diz que era neste evento da Páscoa que isso se cumpriria. Cada Páscoa era uma esperança. O Messias vai chegar nesse ano, ele vai destruir o Império Romano, ele vai acabar com a nossa escravidão, com esses pesados fardos que o Império de Roma faz pesar sobre nós. Ele vai acabar com o sofrimento da raça de Israel, que passou a ser escrava de Roma. Aliás, o povo de Israel não é de hoje que sofre, né? Se nós olharmos o texto do Antigo Testamento, um povo muito fraco, um povo o tempo todo submetido à escravidão de povos mais fortes. Primeiro a Assíria, que escraviza Israel e depois destrói o reino do norte. Depois a Babilônia, destrói o templo, as casas das pessoas, leva o povo para ser escravo no território babilônico. Depois a Pérsia, devolve o povo para sua casa, mas ainda tem poder sobre eles. Depois o Império Seleucida, os gregos. Depois o Império Romano. Depois o templo de Jerusalém é destruído de novo, acabou com o sinal mais importante. E hoje nós vemos que continua não sendo lá grande coisa. E eles estão esperando alguma coisa que possa libertá-los dessa cadeia, dessa situação de escravidão. Por isso, quando Jesus se achega, se a gente pegar no Evangelho de João, qual é a última coisa que Jesus fez antes de entrar em Jerusalém e acontecer o que nós celebramos hoje? Qual a última coisa que Jesus fez? A ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia, e era caminho, e em seguida foi para Jerusalém, e dali a uma semana ia ser morto. Então as pessoas que
viram aquele portento, né? Um homem que já havia 4 dias que tinha morrido, foi ressuscitado por esse homem. Só pode ser o Messias. Por isso juntou uma grande multidão atrás de Jesus, mais a multidão que tinha subido para Jerusalém para aquela festa litúrgica judaica, a Páscoa. Todos eles enxergaram neste homem, o Messias, mas esperavam um libertador social, político. Eles não fizeram conta de que, além de ser Messias, Jesus era Deus. Eles esperavam um Messias, mas um Messias guerreiro, um ser humano como outro, mas dotado de poder. Mas eles não reconheceram que este homem dotado de poder era o próprio Deus. Jesus, ele cumpriu, ao entrar em Jerusalém, tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento. Lembra, acabei de dizer, o segundo livro dos Reis, capítulo 9. Ele entrou na cidade e gloriosamente foi aclamado. Ele se achegou diante do palácio, da escadaria, e subiu e assentou-se no trono. Depende. A escadaria que o Messias subiu foi outra. O povo esperava que ele subisse a escadaria do palácio real de Israel, mas ele subiu a escadaria do Calvário. O povo pensava que este Messias, Jesus, não descumpriu a profecia, só que ele a cumpriu de maneira diferente do que o povo pensava. Ele subiu a escadaria do Calvário, ele se assentou no seu trono, sim, mas não num trono de ouro em que os reis se assentavam, no trono do madeiro da cruz. Jesus foi coroado rei, sim, mas não com uma coroa de ouro, mas de espinhos. Jesus foi ungido, mas não com óleo profético e sacerdotal da religião judaica, mas ele foi ungido com o seu sangue, que aquela coroa, ao perfurar o seu crânio, fazia escorrer sobre sua face e todo o seu corpo. Ele cumpriu a profecia. Minha gente, o mistério da paixão, ele vem nos informar o seguinte: nem tudo que nós pensamos ser, de fato é do jeito como nós pensamos, ou nem tudo como nós planejávamos ser, será como nós planejamos. Quantas coisas na nossa vida nós planejamos de um jeito, nós pensávamos de um jeito, e do fim aconteceu de outro. O Messias que eles esperavam acabou decepcionando a eles, porque eles não esperavam daquele jeito. E para nós, que já sabemos todo esse enredo, o que Deus espera de nós? Que nas imprevisibilidades da nossa vida, nós não façamos como esse povo, que é desprezar aquilo que Deus nos coloca à nossa frente para assumirmos. Deus escreve a nossa história, talvez, em linhas diferentes que nós queremos que fosse escrita. Uma coisa é certa: deixa Deus fazer acontecer o que precisa, porque vai dar certo. A cruz é um trono de vitória e não de derrota. Aí uma pergunta para todos nós: como foi que Jesus, aliás, onde foi que Jesus venceu o pecado? Onde foi que Jesus venceu o diabo? Onde foi que Jesus venceu a morte? Foi no sepulcro ao terceiro dia? Não, foi na cruz. É incompreensível que para tantas religiões de matriz cristã, ainda eles enxerguem este sinal como um sinal de derrota. Você se coloca diante de alguns protestantes, ele fala:
Isso é sinal de morte, de derrota. Não é sinal de derrota e de morte, porque aqui Ele fez imperar a vida para nós. A sua morte produziu vida em nós. A sua morte, a sua destruição aparente, humana, destruiu o diabo e a morte. É um sinal de vitória, um sinal de conquista. Mas não é somente contemplar essa imagem. Por isso que a igreja, nestes momentos derradeiros da quaresma, ela vela a cruz. Porque olhando nós sabemos ser um fardo, mas olhando um pouco mais nós não enxergamos o porquê desse fardo. A cruz velada, as imagens veladas, nos mostram a obscuridade da nossa compreensão de algumas coisas na nossa vida. Ou você na sua vida nunca teve nada que você não entendeu. Ou você na sua vida nunca passou por sofrimentos que você mesmo não passa a não entender a si mesmo. Eu tenho certeza que todos nós já vivemos e viveremos situações que nós não vamos conseguir compreender o porquê. Uma coisa é certa: assumir e ir em frente, seguir o modelo de Jesus. E aí a gente se pergunta, mas padre, quais as características desse Jesus, desse Messias? A primeira leitura de hoje, nós ouvimos o profeta Isaías. Quem gosta de Bíblia, a profecia de Isaías, no finalzinho do texto, não tanto no final, mas quase no final do texto, traz os chamados cânticos dos servos de Javé. Já devem ter ouvido falar, São quantos cânticos? 4. É muito interessante que a profecia, ela está falando do povo de Judá. De repente o profeta para de falar do povo de Judá e começa a falar de um tal servo que sofrem. Parece que isso foi colocado de fora no texto, não faz sentido aquilo. Depois comecem a ler o profeta Isaías, vocês vão ver que interrompe o texto. O capítulo 42 de Isaías é o primeiro cântico do servo sofredor. O capítulo 49 é o segundo. O capítulo 50, que foi o que nós ouvimos hoje, é o terceiro cântico. E o capítulo 52 e 53, que nós ouviremos na sexta-feira da paixão, é o quarto cântico. Por que parou de falar e começou a falar de um servo? Se você perguntar para um judeu especialista na escritura do Antigo Testamento, quem é esse servo da sua Bíblia, que é o mesmo da nossa? Ele não vai saber responder, mas nós sabemos. Quem é? Jesus Cristo. 6 séculos antes deste evento, aqui o Espírito Santo que escreve pela mão do agiógrafo Isaías, o Espírito Santo já está falando daquele que viria 600 anos depois. E aí a gente começa a reconhecer quem é Jesus e também quem eu devo ser, porque o que Jesus é, eu também devo ser. E aí vem o texto de Isaías de hoje. O Senhor Deus, olha aqui, o servo está falando dele mesmo, é Jesus falando dele mesmo. O Senhor Deus me deu uma língua adestrada. A primeira característica do servo que sofre é quando estiver no sofrimento, ter uma língua. Aí você já sabe o quanto nós não conseguimos nos configurar a esse servo. Sua língua é adestrada no sofrimento, ou diante das cruzes da vida, sua língua é blasfema, sua língua é questionadora, julgadora, desanimadora. Padre, preciso ser um pouco mais parecido. Pois é para isso que estamos aqui. E aí o texto continua: o Senhor Deus me deu uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. A
aquele que se configura ao Cristo sofredor, é uma pessoa de conforto. Nós temos sido, diante das nossas cruzes, para um testemunho de conforto para os outros, de tal maneira que as pessoas, quando olham o que nós estamos vivendo, ela fala: nossa, mas como essa mulher e esse homem é um homem de fé. Olha o seu semblante de conforto, de fortaleza. Olha as suas palavras que não blasfemam, que não reclamam, mas que enfrentam a dor e o sofrimento. As pessoas veem isso em nós. Ai, padre, nem sempre. Pois é. Então a gente não está ainda configurado aí. Qual outra característica, além da língua adestrada? O Senhor abriu-me os ouvidos, eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Aquele que de fato se configura ao servo sofredor Jesus Cristo, sabe escutar a Deus. Nos momentos de provações, de dor, de sofrimento, de perdas, reza, conversa com Jesus, chore com Jesus, peça ao Senhor sinais que lhe favoreçam e lhe concedam a compreensão do que está acontecendo, mas não, como diz o texto, não volte atrás, vai à frente. Ele ouve a Deus e ele continua seguindo, enfrentando. A terceira característica, agora sim, eu ofereci as costas para me baterem, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, ele tinha de passar por isso, ele foi lá e enfrentou. Mas antes era preciso adestrar a língua e ouvir a Deus. Se eu não amaciar as minhas palavras, se eu não parar e não ouvir a Deus, eu não consigo fazer a terceira fase, etapa, que era oferecer as costas, que é enfrentar o sofrimento. Parou por aí ou tem uma quarta e última característica? Tem uma quarta e última. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso eu não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque eu sei que eu não sairei humilhado. A esperança teologal de que o fim não é isso, mas isso é necessário, mas não é o fim, não é o fim. O Senhor é o meu auxiliador. E o fato de nós sabermos, meus queridos, que Deus, Ele está a nos auxiliar, deve provocar no nosso coração esperança e força para enfrentarmos. Quando você pensar em desistir de algo que você sabe que é seu, que não é do outro, lembra de que Deus é o seu auxiliador. Não se deixe abater o ânimo. Conserve o rosto impassível como pedra. E leve a certeza de que você não vai ser humilhado. A vitória começa na cruz. Começa na cruz. Então, minha gente, um grande testemunho para nós a vida de Jesus Cristo. A morte, o sofrimento, a humilhação, ela é o princípio da vitória e da vida, que é o que pensa diferente o mundo de hoje. Nos momentos de cruzes, que nós lembremos do servo sofredor, ele que enfrentou tudo até o fim, que nós o sigamos como discípulos fiéis. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.